Irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra a memória do martírio de São João Batista. É uma celebração bastante sugestiva, porque nós vemos este santo que tombou, como nós dizemos na oração coleta da missa, em defesa da verdade. Deu a vida pela defesa da verdade. Ora, em tempos nos quais os homens não suportam mais a verdade, dizê-la se tornou perigoso. Hoje, o óbvio é ofensivo. Se nós dizemos que um adulto é um adulto, uma criança é uma criança, um homem é um homem, uma mulher é uma mulher, podemos ser processados, em alguns casos. Isso, se alguém dissesse há 20 anos atrás, seria considerado louco. Ninguém imaginaria que a sociedade chegaria num nível de desorientação tão grande em que o óbvio se tornasse ofensivo. Hoje, inclusive, nós temos que tomar muito cuidado com as coisas que nós falamos, porque falar se tornou perigoso. Se ao falar nós tivermos a infelicidade de utilizar uma palavrinha mágica, uma palavra talismã dessas que despertam o ódio do bem, porque existe isso hoje, né? O ódio do bem, a censura do bem, a perseguição do bem, como se isso fosse possível, nós podemos passar por sérios riscos. Porém, esta não é toda a verdade da situação. A coisa vai ainda mais longe. Por quê? São Tomás explica que a nossa inteligência, apesar de ser una, ela tem objetos diferentes. Então, quando a razão se ocupa das coisas especulativas, teóricas, nós temos a razão especulativa. E quando ela se ocupa de coisas práticas, nós temos a razão prática. E tanto a razão especulativa quanto a prática precisam ser aperfeiçoadas por virtudes. E o que acontece é que, se nós desprezamos alguém que age apenas por motivos pragmáticos, pessoas que são extremamente utilitaristas, que não se preocupam com absolutamente nenhum princípio, que atropelam os princípios, contanto que atinjam os seus objetivos. Essas pessoas são monstruosas. E nós, todos, pelo simples bom senso, condenamos esse tipo de pessoa. Por outro lado, aqueles que agem exclusivamente por razões teóricas, por razões especulativas, podem cair em grandes erros. Por quê? A realidade não é feita só de ideias. Os idealistas acreditam em ideias puras, sem conferir se elas correspondem à realidade. Ou, muitas vezes, em ideias puras que vão se tornando uma espécie de labirinto de abstrações, no qual eles vão
se colocando e do qual não conseguem mais sair. E isso é extremamente perigoso. Nós podemos cometer muitos desastres se nós agimos como que fanatizados por ideias. Vejam, hoje em dia virou comum uma pessoa, por exemplo, criar um tipo de explicação apocalíptica do universo, da igreja, da história, do momento em que nós estamos vivendo. E aí, aquilo se torna um sistema fechado no qual a pessoa vai funcionando de maneira doida. Então, por exemplo, baseado no que disse um santo tal, uma aparição tal ou qual teólogo, pronto, já temos um elemento aqui de um sistema fechado e agora nós vamos fazer tudo aquilo que nós pudermos em nome daquele sistema. Mas escuta, quem diz que isso é verdade mesmo? Quem diz que isso corresponde à realidade? Porque, de fato, nós não sabemos se nós estamos no fim do mundo. Nós não sabemos a que ponto nós estamos da história, nós não sabemos quando a história vai terminar. Como é que nós podemos saber se nós estamos no começo do fim, no meio do fim, longe do fim? Não temos como saber isso. Ou, por exemplo, pega-se algum ponto, ou alguns pontos da doutrina, absolutiza-se-os, e uma vez que eles se tornam ideologias, porque são usados de maneira errada, eles acabam justificando verdadeiros desastres. Nós temos exemplos disso na Escritura. Por exemplo, Jefté fez um voto maluco com Deus. Falou, se eu ganhar a guerra, quando eu voltar para casa, sacrificarei a Deus o primeiro ser vivo que pular em minha frente. O que acontece? Ele foi chegando, a filhinha dele o viu chegar, saiu correndo ao encontro dele, foi o primeiro ser vivo que ele viu. O que ele fez? Sacrificou a filha. Quis dar uma de Abraão. Loucura. Mas tem muita gente sacrificando a igreja. Sacrificando o corpo de Cristo. Não, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pá! Cria uma divisão, um cisma, uma rebelião. Pior, quantas pessoas estão se convertendo agora e mal se convertem, já se tornam cruzados de uma batalha inglória, porque é uma batalha contra Cristo. Note que São João Batista foi mártir da verdade, ele não foi um terrorista da verdade. Há uma diferença muito grande entre um mártir e um terrorista. O terrorista é suicida. Ele age em nome de uma causa fanaticamente, ele agride. O mártir padece. Ele pacificamente defende a verdade, com bom coração, e sofre as consequências da verdade. Um terrorista não é assim. Um terrorista bota uma verdade na cabeça e sai atirando para todo lado. Muitas vezes cometendo um atentado suicida. Agredindo. Porque tem ideias equivocadas na cabeça ou, o pior, ideias certas, mas usadas do modo errado. Ideias que não passam pelo bom senso, pelo sentido lógico das coisas, o sentido realista das coisas, que é o que nos impede de cometer desvarios. São João Batista morreu em defesa da verdade, porém,
Ele não foi um suicida. Alguém que se apresentou soberbamente ao martírio, como se aquilo fosse algo que ele merecesse. Essa honra, Deus a reserva a poucos. E justamente àqueles que, por impavidez, imprudência, por displicência da razão, por uma coragem falsa, agem com um espírito de rebelião e de fanatismo. A esses, de certo, Deus não os chama, porque o martírio não pode ser buscado, ele só pode ser aceito. Peçamos ao Senhor que nos dê, antes da coragem da verdade, a luz da verdade, o entendimento da verdade, para que nós não sejamos tolos, agindo na medida das nossas imprudências.